Bom, pessoal, eu estou trabalhando num novo projeto de front-end usando Vue.js, JavaScript, etc. E nele é um site ali relacionado à educação financeira e coisa do gênero. E é preciso, dentro desta interface que nós estamos construindo, que o usuário digite um valor para fazer um determinado cálculo. E o interessante é que o usuário não só tivesse ali um espaço simples para ele digitar um valor, mas também que tivesse sugestões de valores pré-determinados, então 100, 200, 300, 400 reais, e que ele pudesse variar este valor de entrada com uma facilidade maior do que só vir aqui no input simples e ficar digitando valores. Ele pudesse fazer isso clicando em algum botão ou coisa do gênero. Então, dado essa situação, comecei a pesquisar inspirações de interfaces gráficas que poderiam ser melhores e mais legais, mais interessantes para o usuário do que um simples input como esse aqui. E aí, como eu já disse em alguns vídeos meus, eu uso o Dribbble para inspirações de qualquer tipo de coisa, de interfaces gráficas, de design e assim por diante. Então aí eu vim aqui no Dribbble.com e busquei pela palavra-chave input para ver algumas interfaces gráficas que pudessem me inspirar a atender essa necessidade. E aí uma delas que me chamou muito a atenção foi essa aqui. Veja que aqui o usuário tem um slider que ele consegue arrastar para a direita e para a esquerda para variar o valor. E aqui embaixo do slider também tem algumas sugestões de valores. O usuário poderia ali clicar e já assumir, e a página ali, a interface gráfica, já assumir aquele valor como verdade. Então eu fiz uma implementação dessa em Vue.js. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veja só que interessante. Agora o usuário pode inserir o valor dele aqui, se ele quiser digitar, mas ele também pode clicar aqui na bolinha e arrastar para um lado e para o outro e já variar ali o valor para a interface gráfica considerar esse novo valor e fazer ali as estimativas, os cálculos que a interface gráfica vai fazer no final. E aí, aqui embaixo também tem sugestões de valores que o usuário pode clicar e a bolinha automaticamente vai para a região correspondente daquele valor e o valor ali sugerido é assumido. Então vamos entender aqui, vamos dar uma olhada no código, como foi fazer essa implementação, porque foi muito interessante para mim, acabei aprendendo muitas coisas novas e eu acho interessante compartilhar esse conhecimento com vocês. Bem, deixa eu mostrar um pouquinho aqui do código para vocês. Eu estou aqui no VS Code e eu criei um componente chamado rangeSlider.view e dentro dele tem toda a lógica para fazer aquele slider ali que você acabou de ver. Todo esse código-fonte eu vou deixar disponível publicamente, num link aí na descrição do vídeo, no GitHub, tá bom? Então não se preocupa que se você quiser ir direto para o código, ele está disponível aí na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos entender como é que foi fazer a implementação desse cara. Primeiro, aqui é interessante falar que apesar de eu mostrar a implementação no Vue.js, o conceito aqui é bem semelhante, poderia ser usado para qualquer outro framework JavaScript, tá? Ou até mesmo JavaScript puro. Então, começando aqui embaixo onde tem o template em si, veja que eu criei uma div que representa esta barrinha, certo? Então, se eu mudar a cor dela aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, para vermelho, você vai ver que a barrinha fica vermelha. E aí, dentro dessa div, eu criei uma outra div que é a bolinha. Então, aqui eu estou usando o Tailwind CSS e, rapidamente, com poucos estilos, com poucas classes CSS, eu já consegui deixar ela redondinha ali, bonitinha. Então, veja que eu não estou usando nenhum componente de formulário do HTML. Eu estou construindo o meu próprio componente aqui de formulário. Não é nenhum componente pronto do HTML. É tudo construído do zero. E essa bolinha de dentro, ela tem um estilo dinâmico que tem uma margem left, ou seja, a margem do lado esquerdo, né? Então, esse espaço aqui, dinâmico, baseado nesta variável chamada percentual. Então, se esse percentual tiver o número 1, por exemplo, a bolinha vai ficar completamente para a direita, e se ele tiver o valor 0, ele vai ficar completamente para a esquerda. Eu multiplico aqui por 100 porque eu tratei essa variável no código que vocês já vão ver ali para cima, em valores de 0 até 1. Aqui eu subtraio 2 só para a bolinha ficar mais centralizada, tá? É só um detalhe aqui para ela ficar mais centralizada na tela. Então, em termos de HTML, é só isso.
nada demais. Além disso, eu também coloquei uma instrução aqui, mouse down, do Vue.js, que quando o usuário clica na bolinha, uma variável chamada clicado, que é booleana, vai para o valor verdadeiro. E vocês já vão entender por quê. Bem, falando aqui do código JavaScript, eu usei um método do próprio JavaScript que chama onMouseMove. Esse método ele é chamado sempre que o mouse está se mexendo na tela. Então eu vou colocar aqui um console log só para a gente ver com mais detalhe isso. Esse onMouseMove ele recebe um parâmetro que é o evento do mouse. E aí, neste evento do mouse, ele tem várias propriedades, dentre elas, a posição do mouse no eixo X, que é o eixo horizontal. Então, veja só, se eu coloquei o console log lá, vou abrir aqui o console do desenvolvedor. E veja que conforme eu mexo o mouse, ele dispara aquele onMouseMove, entra naquela sequência de código, e aí ele está logando aqui no console especificamente a posição X do mouse. Então, quanto mais para a direita eu vou, maior o valor fica. Quanto mais para a esquerda eu vou, menor o valor fica. Perfeito. Então, a gente já tem um método chamado onMouseMove, que é chamado toda vez que o mouse se mexe. E vamos entender o que eu faço dentro dele. Primeiro, eu verifico se a variável clicada ela está com o valor verdadeiro. Ou seja, eu só vou prosseguir aqui para o restante do código deste método se essa variável tiver verdadeira, ou seja, se o usuário tiver clicado na bolinha. Se não clicou na bolinha, eu não faço nada, simplesmente retorno aqui e aí encerro aqui o método. Aí, a primeira coisa que eu faço é verificar se a posição X do mouse é maior do que esta variável aqui, que eu vou explicar o que ela é. Esta variável, ela vem do método nativo também do JavaScript chamado getBoundClientRect. Este método, ele devolve a posição de um determinado elemento na tela. Então, o quanto ele está deslocado da esquerda para a direita, o quanto que ele está deslocado de cima da página e assim por diante. E eu pego esses valores desta barrinha aqui, desta div, que é esta barrinha comprida. Para ficar mais claro, vamos logar isso aqui no console para vocês verem. Vou vir aqui, ao invés de eu logar minha posição no mouse, eu vou logar esta variável. SliderBound, value. Pronto, olha só. Veja só que aquele método ele retorna todas essas informações aqui. A posição abaixo aqui desta barrinha, a posição à esquerda, que é 271 pixels, a posição à direita, que é 731 pixels, e assim por diante. Então, eu tenho toda a posição do elemento na página. E veja que essa posição, obviamente, ela não muda. Perfeito? Então, voltando aqui ao código, a primeira verificação que a gente faz é a posição X do mouse é maior do que o extremo direito do elemento compridinho ali, ou seja, a posição do mouse é maior do que este ponto, a posição X. Então, sempre estamos analisando a posição do mouse no eixo X apenas. Então, eu vejo, cara, a posição do mouse está além do fim do slider para a direita, certo? Posição do mouse no eixo X é maior do que o extremo direito desta div? Se sim, significa que a bolinha não vai passar para além do slider, né? Ela pararia aqui. Então, eu aplico o percentual igual a 1, que é o percentual máximo de deslocamento da bolinha dentro do slider, e retorno e encerro a função. Então, recapitulando, toda vez que o mouse se mexe, eu vejo se a bolinha foi clicada. Se a bolinha foi clicada, eu prossigo, e aí eu vejo a posição do mouse é maior do que o extremo direito do elemento? Se sim, então coloque o percentual ali igual a 1, que é o máximo direito possível. Se a posição do mouse tiver menor do que o extremo esquerdo do elemento, ou seja, a posição do mouse está
para cá, eu aplico o percentual igual a zero. Então, com isso, eu já tratei as condições em que a bolinha está clicada e a posição do mouse ou está para além do slider do lado esquerdo ou está para além do lado direito. Eu vou comentar aqui o restante da função só para ficar mais didático. Ó, veja só, quando eu clico nada acontece, porém, passei o mouse para além da esquerda, entrou naquela condição ali de percentual igual a zero. Quando eu vou para o mouse para cá, passou daquela condição também, certo? Então falta agora implementar o restante, o que faria a bolinha aqui percorrer o slide quando estou dentro do intervalo da tela do slide. Então vamos dar uma olhada como é que é a implementação do restante do código, que é quando o mouse está aqui no meio do slider, tá? Entre alguma posição que é válida, certo? Então aqui eu simplesmente aplico um percentual na bolinha, né? Um percentual de deslocamento na bolinha, baseado na posição X do mouse. Então aqui, eu subtraio do valor da posição X do mouse a posição extrema esquerda da div. Então, eu normalizo e falo que aqui passa a ser o zero, certo? Porque eu estou pegando a posição do mouse no eixo X, certo? Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 250. E aí eu pego exatamente a posição no começo do slider aqui. Vamos supor que seja esse 250. Então, eu falo 250, que é a posição do mouse, menos o valor extremo aqui, que é 250. Então, aqui passa a ser zero, certo? Passa a ser zero no resultado dessa expressão aqui de subtração. Aqui para cá passa a ser um valor negativo, mas não importa, porque este valor negativo já foi tratado anteriormente. Então, ele não vai chegar nesta linha de código se o mouse estiver para cá. E conforme eu vou indo para a esquerda, este número vai aumentando até que em algum momento ele fique exatamente igual ao extremo aqui. Passou daqui, já não chega nessa linha de código, ele já seria tratado aqui nessa condição anterior. Então, eu divido essa subtração pelo comprimento do slider. E isso faz com que eu tenha um percentual, exatamente um percentual ali, um número que vai de 0 a 1 em relação à posição do mouse do slider. E aí eu só aplico esse resultado ao percentual. E por fim, o valor aqui, para refletir este valor aqui em cima, eu só multiplico esse número pelo resultado. Eu multiplico o valor máximo possível do slider, que no caso aqui é 3.000, pelo valor do resultado que eu obtive. Então vamos botar um console log aqui só para ficar mais claro essas duas etapas do cálculo. Vamos lá, coloquei bastante log aqui. Então, conforme eu vou deslocando o mouse, ele vai logando aqui embaixo. Então, veja, a posição X do mouse, conforme eu vou para a esquerda, ele vai diminuindo. Conforme eu vou para a direita, ele vai aumentando. O extremo esquerdo continua sempre igual, que é esta posição aqui da tela. Então, eu estou fazendo a posição do mouse, 268, menos 268. E a largura do slider também sempre permanece a mesma, 453. E aí aqui é o resultado daquela equaçãozinha ali, da posição X do mouse menos o extremo esquerdo dividido pela largura. Então, o zero vai ser aqui quando eu coloco a bolinha toda para a esquerda. Veja que o resultado é zero ou muito próximo disso, né? Muito próximo de zero. E conforme eu vou indo lá para a esquerda, o número vai aumentando até que chega no valor máximo ali, que é 1 ou muito próximo de 1. Então, em linhas gerais é isso. Esse aqui é o trecho mais importante aqui do código. Além disso, outros pontos que valem destacar é uma função onMouseUp. Então, sempre que o clique é retirado da tela, né? Então, vamos supor aqui, o usuário clicou, é onMouseDown, e o usuário retirou o clique, é onMouseUp. Então, toda vez que o usuário tira o clique, onMouseUp, eu falo que o clicado é igual a false. Isso faz com que
ele pare de processar aqui o mouse move e pare ali a bolinha onde o usuário quis deixar o valor. Além disso, no código aqui a gente tem alguns outros pormenores, nada muito relevante, algumas props, que você recebe o valor mínimo, o valor máximo do slider, o valor inicial, as sugestões que vão aqui embaixo do slider. E aqui para baixo eu tenho um outro método chamado definir valor, que nada mais é do que um tratamento, quando o usuário clica aqui, para ele calcular a posição da bolinha e já deixar na posição correspondente ao valor do que o usuário clicou aqui. Bem, por esse vídeo é isso. Eu acho que foi uma experiência para mim muito interessante desenvolver esse componente. Aprendi muita coisa nova, tive que botar a cabeça para pensar aqui em algumas situações. Enfim, recomendo que vocês deem uma olhada depois aqui no código-fonte, tentem implementar algo semelhante por si só, porque sem dúvida nenhuma vai ter algum aprendizado aí no meio do caminho. Muito obrigado, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou procurar responder nos próximos vídeos.